Eu estou disponível para ser candidato, como suponho que todas as pessoas que estiveram aqui hoje estão disponíveis para integrar listas do Movimento Independente de Cabeceiras, que se apresentará a eleições, porque a decisão efetiva que aqui tomamos foi que o movimento, enquanto tal, apresentará listas às eleições. Não discutimos candidatos, como é evidente, nem listas, isso terá o seu tempo próprio. O importante hoje era que o movimento, enquanto tal, definisse como iriam decorrer estes próximos 2 anos, são sensivelmente a metade que falta do mandato para que os eleitos foram eleitos, passa a expressão, em 2013, e como é que vão desempenhar esses lugares, com o objetivo de daqui a 2 anos serem de novo candidatos, alguns deles, ou de, naturalmente, ficarmos por aqui e irmos todos para casa, passa a expressão também. E, portanto, a decisão que tomamos foi que o movimento, enquanto tal, se apresentará a eleições. As listas e os candidatos é um assunto para falar depois. De qualquer forma, como disse ali no seu discurso, e muito bem, foi atingido o ponto de não retorno. Eu julgo que sim, neste momento a decisão era muito simples, era perfeitamente legítima qualquer uma das opções. O movimento, enquanto tal, decidir que não havia condições políticas para continuar depois de 2017 e, portanto, terminaria aí o seu trabalho, enquanto movimento cívico, enquanto organização que se apresenta a eleições, ou o contrário, decide que o trabalho que tem feito considera como um trabalho válido e, portanto, que deve de novo apresentar-se a eleições em 2017. A opção recaiu por unanimidade nesta segunda opção, portanto vamos apresentar de novo listas às eleições autárquicas de 2017 e naturalmente o que esperamos é constituir as melhores listas que seja possível, com os melhores elementos, construir um bom programa eleitoral e merecer a confiança dos cabeceirenses para vencer as eleições. Estes 2 anos foram se calhar os mais complicados, porque depois, enfim, não se têm vencido as eleições por pouco, mas de facto isso aconteceu, como disse muito bem. Este período aqui seria mais complicado, até para a manutenção do grupo unido, coeso, de esperar também alguma coisa no futuro, e de facto estes 2 anos permitiram manter essa unidade, essa coesão. Portanto, o pior já passou. Eu diria que sim, às vezes nunca o escondi. A ideia que eu tinha era que mesmo neste percurso de 4 anos deste mandato, o ano mais difícil seria o segundo, porque era um ano em que, no fundo, toda aquela motivação da própria campanha eleitoral já estava a ficar demasiado longe e uma eventual candidatura a umas outras eleições ainda estaria também demasiado longe, portanto era um ponto mais difícil de ultrapassar. Felizmente, o movimento enquanto tal ultrapassou muito bem, devo dizer que temos razões para estar satisfeitos, sobretudo se olharmos para os nossos adversários políticos das eleições de 2013, todos eles tiveram problemas internos e de maior ou menor gravidade, alguns deles de muita gravidade, e nós, pelo contrário, conseguimos ultrapassar com tranquilidade esta fase, continuamos unidos, estamos cá todos, estão cá outras pessoas que não tinham estado, o que para nós também é um fator de motivação, e portanto foi, julgo eu, que tudo isso que pesou nesta decisão de enfrentarmos estes 2 anos que faltam com toda a motivação para nos apresentarmos outra vez a eleições. O IPC conseguiu, desde o seu nascimento, desde o seu aparecimento, em 25 de abril de 2013, quando se apresentou como candidato, de facto gerar aqui, como disse muito bem, um terremoto político, desde logo pela divisão do Partido Socialista, depois uma nova divisão que aconteceu já depois da tomada de posse do Executivo, problemas também na própria coligação do CDS-PP, como disse muito bem, o afastamento, a retirada de confiança política ao professor Mário Leite, a demissão do Presidente da Comissão Política, portanto, sem se mexer muito, o IPC, com a sua presença, acabou por provocar, de facto, este terremoto político. Eu julgo que sim. O IPC provocou este terremoto, foi um dos motivos que levou a este terremoto, mas julgo que também havia outros fatores que já existiam antes de 2013, no interior dos partidos, e que, no fundo, vieram a manifestar-se em simultâneo num determinado momento, e o surgimento do IPC e o resultado do IPC foi o catalisador para que as coisas se desencadeassem nesta altura. Porque havia, de facto, alguns elementos já antes de discordância entre os elementos dos partidos. Os partidos têm vivido os últimos anos um pouco virados para o seu próprio umbigo, e julgo que foram ultrapassados pela realidade local, pela vontade de participar na política, nas decisões que dizem respeito a todos. E, portanto, foi isso que motivou, se calhar, depois alguma discordância, algumas discussões mais acesas, opções diferentes e todos estes conflitos que tiveram as consequências que todos conhecem aqui no Conselho de Cabeceiras de Basto. Nós, ao contrário do que diziam, portanto, o que se dizia era que seria um movimento muito jovem, sem estrutura e orgânica, como um partido político, não iria resistir. Afinal, essas aves de mau agouro foi que sofreram esses malefícios durante estes 2 anos, e nós, aparentemente, passamos incólumes estes 2 anos, e o que esperamos é manter este clima de motivação e de unidade, como disse,
e esperamos ser capazes de construir boas listas e um bom programa, porque Cabeceiras e os cabeceirenses merecem. Vi hoje aqui algumas intervenções, pelo menos uma ou duas, de pessoas que há 2 anos estavam com o IPC, mas que não se assumiam publicamente e sem referir nomes, como é óbvio, diziam que se o IPC fosse um projeto para continuar, cá estariam para apoiar. E estão. Portanto, o medo que havia, se calhar, há 2 anos e pouco, acabou por desaparecer. Exatamente. Esse foi um dos motivos também porque entendemos que este era o momento para tomar essa decisão. Porque na altura, eu tive a oportunidade de o aqui referir, essa foi uma questão que muita gente nos colocou logo no início, que tinham a ideia que isto seria uma coisa passageira, um fenómeno efêmero, que duraria 1 ou 2 anos e desapareceria. Não é? E, portanto, que a vontade de se envolver estava um pouco limitada por isso. Também queriam alguma garantia de que este movimento seria um movimento para continuar. E, portanto, nós o que hoje demonstramos foi que estamos cá para continuar, porque entendemos que é uma forma diferente de organizar a vida pública, de participar na vida pública, que merece o mesmo respeito, a mesma consideração que a forma que recorre aos partidos políticos para o fazer. Nós entendemos que ela é válida, estamos dispostos a tentar de novo desempenhar lugares para que nos candidatemos. Temos, inclusive, 2 exemplos para apresentar como 2 bons exemplos de candidatos independentes que venceram as eleições, o Presidente da Junta de Cavês, Paulo Guerra, e o Presidente da Junta de Pedraça, o Luís Mouta, que só nos fazem pensar que tínhamos razão, que esta é uma possibilidade, que tem vantagens pelo bom trabalho que eles têm feito, e gostaríamos que esse bom trabalho fosse feito por outros autarcas independentes, noutras freguesias, na Assembleia Municipal e na Câmara, porque seria uma maneira melhor de servir os cabeceirenses e o nosso concelho. Já que falamos das juntas de freguesia, o IPC iniciou aqui uma nova forma de fazer política e de estar próximo das pessoas através dessa visita às juntas de freguesia. Daqui a dias falávamos disso, dessa atitude pioneira, que depois levou os outros partidos também a fazerem, e ainda bem, como disse muito bem, porque é sempre bom. Embora, em alguns casos, o IPC houve alguma dificuldade de ser recebido, não é? É verdade. Há juntas de freguesia que não têm disponibilidade para nos receber. Nós respeitamos, como é evidente. Agora entendemos é que em alguns casos isso é uma opção política, no fundo, de lidar com o fenómeno das candidaturas independentes e dos eleitos pelas candidaturas independentes, que nós não concordamos, mas que naturalmente ficam com quem as pratica. Nós continuaremos a fazer o nosso trabalho, porque para sermos autarcas na Câmara, na Assembleia Municipal, sobretudo, é importante saber o que se passa no Concelho, e o motivo das nossas visitas é esse, é perceber a realidade no dia-a-dia e também cumprir aquilo que foi um compromisso assumido com os eleitores a quando da campanha de 2013, que mesmo que não ganhássemos as eleições, não íamos desaparecer durante 4 anos, continuaríamos a estar com as pessoas, a procurar perceber o que se passa na realidade e ajudar naquilo que nos for possível nos órgãos onde estamos presentes. É isso que temos feito. Vi ali que no seu discurso disse também que estava muito orgulhoso de todo o caminho percorrido até agora, mas esse foi um caminho muito complicado logo no início, na tomada de posse, nomeadamente nas primeiras Assembleias Municipais. A coisa foi tudo menos fácil para si. Ainda assim continua de facto orgulhoso, tirando enfim, as horas eu não penso que não iria dizer de maior aflição, mas de maior constrangimento. Ainda assim continua a valer todo este percurso encetado desde abril de 2013 até agora. Sim, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Tudo isso só faz com que mergulhe ainda mais do ponto a que chegamos e de todo o percurso que fizemos até aqui, desde o seu início. E devo dizer que, inclusive, somos hoje, felizmente, apontados em alguns lugares como um exemplo de candidaturas independentes que noutros concelhos não deram o resultado que tivemos aqui em Cabeceiras, não tiveram a permanência que nós conseguimos. E, portanto, há gente que vem de outros sítios até tentar perceber como é que nos organizamos, como é que sobrevivemos, entre aspas, porque naturalmente é um trabalho que exige muito esforço continuado. Agora, tudo isso custou, como é evidente, mas só serviu para aumentar, no que me diz respeito, a motivação e o empenho para que este movimento frutifique, permaneça, porque eu acho que ele é útil a Cabeceiras. Pode ser útil a Cabeceiras, já está a ser. Eu já o aqui disse também, o próprio ambiente político e social mudou depois das eleições, em boa parte, não exclusivamente, mas em boa parte, isso deve-se ao surgimento da candidatura, ao resultado que as candidaturas tiveram. Eu acho que se vive melhor, se respira melhor em Cabeceiras também por isso, só por isso valeu a pena, e eu acho que vai continuar a valer a pena, e que se nos derem essa oportunidade vamos demonstrar que Cabeceiras e os cabeceirenses ficaram melhor com os candidatos independentes.
Doutor, é sociólogo e põe-lhe esta questão neste sentido. Um concelho que durante 20 anos foi gerido maioritariamente pelo Partido Socialista. Um concelho do interior, onde as mudanças chegam sempre mais tarde e as pessoas oferecem sempre uma maior resistência a essa mudança por todos e mais alguns motivos. Como é que se explica, de facto, esta capacidade de um movimento, num concelho onde não há tradição disso, ter mais de 4.500 votos, quase a piar o Partido Socialista da Câmara Municipal, retirou-lhe a maioria? Há alguma explicação científica para isso ou não? Eu acho que não haverá uma explicação, ou não há um fator que explique o que se passou. Haverá vários, ou o contributo de vários fatores. Um deles já eu aqui disse, julgo que é o mau desempenho que os partidos políticos têm feito ao longo dos últimos anos, demasiado virados para si próprios, esquecendo aquilo que é a vida real, a vontade das pessoas, nomeadamente a vontade das pessoas em participar. Porque se aproveitou um pouco a ideia de que a juventude não se interessa por política, as pessoas não se interessam por política, isso é lá para os eleitos, não é para os outros. Isso pode ter sido verdade em determinado momento, não significa que seja sempre. Portanto, aquilo que muitas vezes se chama de tradição, é uma tradição que dá jeito a alegar, mas que pode nem corresponder à verdade. Eu julgo que em Cabeceiras também havia, sim senhor, houve um retraimento dos partidos políticos que fecharam sobre si próprios, mas isso não fez desaparecer a vontade das pessoas participarem. E, portanto, quando nós surgimos, isso foi uma válvula de escape, foi uma possibilidade das pessoas participarem, não de uma forma mais ligada aos partidos políticos, mas de uma forma mais aberta, mais livre, menos tensa, por assim dizer. Acreditaram, se calhar, que a sua opinião, sua deles, também contava. Sim, exatamente, mas tinham a oportunidade de dar a sua opinião e de contribuir para uma decisão. Portanto, o movimento representou a possibilidade de o fazerem, portanto, o espaço onde o fizeram. Depois, julgo que também há algum mérito nosso. Nós tivemos, naturalmente, a capacidade de ir ter com as pessoas. Nós ficamos só à espera que viessem ter connosco. Nós fomos ter com as pessoas. Devo dizer que o nosso programa eleitoral foi construído com muita gente, obrigou-nos a muito esforço, a muitas horas, a muitas reuniões, a algumas formas até menos normais de recolha de ideias, a presença numa esplanada e apontar uma ideia num post-it, colocar esses post-its numa parede, reproduzir aqueles post-its, dar-lhes coerência, dar-lhes um sentido diferente. Todo esse trabalho que culminou na construção de um programa eleitoral que não era propriamente nosso, era um programa de muita gente. E eu acho que ele também teve uma adesão por esse lado. E, portanto, julgo que o facto de haver esses dois motivos que se encontraram num momento do tempo justificou um pouco a adesão que as pessoas tiveram a este projeto de criar um movimento de cidadãos eleitores e de se candidatar às eleições. Por outro lado, também a vontade, no fundo, de afrontar o poder instituído já de 20 anos, que já tinha alguns sintomas de velhice, por assim dizer, não é? Em que a vontade de o afrontar e de dizer que pelo menos era possível apresentar uma alternativa, isso foi uma ideia atrativa para muita gente, mesmo não sabendo muito bem porquê. Portanto, sim senhor, vamos experimentar uma coisa diferente para contrapor aquilo que é o habitual. E, portanto, a ruptura com o habitual também é uma ideia com alguma força e com um apelo grande junto de muita gente, julgo que, sobretudo, junto da juventude, e nós tivemos muita juventude connosco e hoje continuamos a ter, porque representamos isso mesmo, uma forma diferente de romper com aquilo que é uma ideia do passado, uma forma de fazer as coisas do passado, que devia ter tido uma evolução e não teve. Cristalizou a determinada altura e, portanto, deixou de ser o espaço que as pessoas procuravam. Portanto, tudo junto, eu acho que explica a participação e o envolvimento de muita gente neste movimento, que em vez de ser uma coisa que nos prejudique, deve ser, pelo contrário, uma ideia que deve servir para valorizar Cabeceiras, que é uma terra que vive a política com alguma intensidade. E, portanto, o facto de surgir aqui também na área política uma forma diferente de participar na política, julgo que é mais um motivo para que os cabeceirenses tenham orgulho em ser desta terra. Eu tenho. E essa intensidade irá acontecer a partir de 2017 nas eleições, portanto o IPC está na corrida, é aquilo que podemos afirmar. Eu diria com Jorge Machado como candidato à Câmara Municipal, mas isso é que me dizem muito bem mais lá para a frente, mas só este facto já irá pôr os partidos tradicionais, de facto, não vou dizer de cabelos em pé, mas um pouco. Não, a intenção não foi de todo essa. Nós, desde o início que fazemos as coisas, muito mais a pensar naquilo que achamos que devemos fazer do que propriamente a opinião dos outros que nos conduz. Portanto, nós neste caso, tomando como certa a afirmação de Manuel, nós marcamos a agenda política neste momento em relação ao futuro mais próximo. Os outros atores políticos se posicionem como entenderem, isso é uma questão que não nos diz respeito. Nós o que decidimos hoje é que seremos candidatos às eleições autárquicas de 2017. Cada um agora que faça aquilo que entende que deve fazer, nos seus órgãos, é uma decisão que não nos diz respeito, nós tomamos a nossa no tempo em que a devíamos tomar. Quem vier a seguir
certamente virá atrás e fará aquilo que entender como correto, que nós respeitaremos, como é lógico, mas não tínhamos que estar à espera, nem que tínhamos que tomar em conta aquilo que os outros vão fazer. Desde o início, como disse, é uma característica nossa. Foi o que pensamos, foi o que decidimos que achávamos que devíamos fazer, pusemos as pessoas a refletir sobre o assunto, a pensar quais as opções que tinham e a escolher a que entendiam como mais correta. Escolhemos esta opção, que é legítima, que tem sentido, na minha opinião, como já lhe disse, e o que esperamos é que, a partir de agora, sejamos capazes realmente de percorrer o caminho que falta, construindo essa possibilidade e essa alternativa para que os cabeceirenses a possam apreciar e, se assim o entender.